Programa Tribuna Livre. Voltamos aqui com o pessoal do Partido Verde, presidente Anísio Pereira. O primeiro bloco foi o vereador Guti e agora o primeiro suplente do Partido Verde, Antônio D'Agostino, doutor Antônio D'Agostino. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Partido Verde, que já foi muito grande. Hoje não está tão grande, pelo menos em termos de representatividade. Primeiro vamos dar boa noite para o nosso convidado, Antônio D'Agostino. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Sempre estamos à disposição. E cumprimentando aí os seus telespectadores, esperamos ser úteis aqui na sua entrevista. Doutor D'Agostino acredita em algo que a boa parte da população do Brasil também acredita, de que as urnas do Brasil não são confiáveis. Ele, inclusive, moveu um grande processo, uma coisa... Vamos relembrar rapidamente, D'Agostino, que processo foi esse aí contra, inclusive, a União a respeito da confiabilidade das urnas? Samuel, em primeiro lugar, vou fazer uma correção. Eu realmente não acredito que haja fraude na urna eletrônica, eu tenho certeza. Eu sei. Você não acha? Tem certeza? Eu sei. Eu sei porque eu auditei as urnas, não só a nível de Guarulhos, como também estive inúmeras vezes no TSE em Brasília. E nós temos inúmeros defeitos nesse sistema de votação. Porém, existe uma cultura que se pretende instalar no país, que isso aí é 100% seguro, e nós sabemos que não existe nenhum sistema eletrônico 100% seguro. Os bancos, por exemplo, investem milhões e milhões e milhões de dólares todos os dias em segurança eletrônica, de modo que nós não vamos querer que uma urna eletrônica de 30 anos, porque você usa a cada 2 anos. Então, se nós usamos 10, 20 vezes essas urnas, foram muitas. De modo que nós temos um equipamento com mais de 20 anos de uso, alguns são x86, 286, né? Computadores atrasadíssimos. O TSE e os TRS têm computadores modernos, etc. Mas o principal, que é a conexão com o eleitor, essa não tem segurança nenhuma, absolutamente nenhuma. Nem as transmissões, inclusive. Não é? Nós tivemos recentemente, há 2 meses, pega um hacker aí, que interferiu na transferência eletrônica dos votos, e mudou o resultado, lá no Rio de Janeiro. Mas esse é o que pegaram, e os que não pegam. Aqui em Guarulhos, nós tivemos, na eleição de 2004, uma fraude mais do que visível, foi auditada, em nenhum momento foi contestada pelo TSE, nenhuma vírgula. Eu preparei essa auditoria durante 2 anos, minuciosa e detalhada, onde demonstra claramente que teria que existir um segundo turno na eleição lá daquele pleito, e não houve, por conta do aumento de alguns votos, né, milhares, para o candidato situacionista. É só no Brasil que existe urna eletrônica 100%? Ou existe outros países Só no também? Brasil e no nosso parceiro, a Venezuela. Só? Só partidos, só onde tem essas coisas do além. O Partido Verde compartilha desse pensamento, Anísio Pereira? Sim, tanto compartilhamos que o partido designou o doutor Antônio D'Agostino em função do talento que ele tem, da capacidade que ele tem para ele fazer esse trabalho. E nós, os partidos políticos, têm uma grande dificuldade de executar a chamada fiscalização. E essa fiscalização, com esse sistema que nós temos, ela fica impossível de se fazer. Porque o eleitor, nós não podemos, ninguém pode garantir que o voto que você deu para o teu candidato, ele caiu realmente para o teu candidato, porque não há como conferir. Não há como conferir. Nós passamos o chamado cheque em branco, né? A gente vai lá, digita o número do candidato, mas não temos certeza se o nosso candidato recebeu de verdade aquele voto. Porque se houver algum problema, não tem como fazer a conferência disso tudo. Nós, inclusive, na última eleição, nós fizemos algumas gestões junto à Justiça Eleitoral para denunciar algumas situações que nós entendíamos irregulares,
mas que não prosperaram, porque por causa da dificuldade que a própria Justiça Eleitoral tem de fazer a apuração dessas irregularidades. Eu até acho que a Justiça Eleitoral está de parabéns por realizar a biometria, né, acabar com esse negócio de defunto votar. Até por isso que foi feita a biometria, né, porque se descobriu que tinha muito defunto votando em eleição por aí. Mas o que nós queremos de verdade no Partido Verde é a possibilidade de fiscalizar o voto que o eleitor dá. E isso hoje não é possível. Por que essa insistência da Justiça de não colocar, por exemplo, a votação eletrônica, em algumas pelo menos, e do lado uma urna com papel, com registro, você digitou do lado como se fosse uma máquina registradora, faria a impressão e cairia dentro de uma urna apenas para a conferência futura. Por que não isso, Anísio? Então, simples. Eu acho que a coisa seria simples. Acoplar a urna eletrônica, uma urna ali, uma impressora, onde caísse um ticket mais ou menos parecido com aquele que a gente tira saldo de banco. Ele votou, cai aquilo, porque obviamente que o eleitor não pode ter acesso a esse documento, porque senão vamos perder a chamada inviolabilidade do voto. O voto tem que ser secreto. O voto não pode, o eleitor não pode sair dali portando um documento aonde esteja inserido o voto que ele acabou de dar, sob pena daquele voto ser anulado, da eleição ser anulada. Então, votou, que se caia um ticket com o voto que ele deu numa urna. Se houver algum problema, se houver o questionamento da credibilidade daquele sistema eleitoral, vai-se ali naquela urna e se confere os votos que os eleitores atribuíram aos seus candidatos. Mas, da maneira como está, fica muito difícil e é isso que eu estou dizendo. O doutor Antônio D'Agostino, que, a meu ver, é uma das maiores autoridades nesse assunto no Brasil, dado o estudo minucioso que ele realizou, um estudo que se divulgou pelo país inteiro. Muita gente hoje no Brasil liga para o Partido Verde, faz contato com o Partido Verde, perguntando sobre esse trabalho extraordinário que ele realizou. E é um trabalho científico, um trabalho com dados concretos, científicos, onde ele realmente constatou a existência de inúmeras irregularidades em pleitos que ocorreram aqui em Guarulhos. Ou pelo menos possibilidades. Bom, o Antônio D'Agostino, ele foi eleito primeiro suplente do Partido Verde. Quantos votos foram, D'Agostino? 2.000. 2.000 votos. Passou à frente de muita gente que achava que chegava na sua frente, hein? Foi uma vitória? Com certeza. Você acha que esse discurso da urna te favoreceu? Na verdade, o meu discurso de campanha de vereador não incluiu urna eletrônica. Não incluiu? Não. O senhor acha que é possível mudar a cabeça, tendo representantes que pensem dessa forma? O senhor acha que é possível mudar a lei brasileira? Bom, veja só. O senhor acredita nessa possibilidade? Eu vou lhe dar rapidamente quais são os problemas da nossa votação, que é o principal problema da nossa democracia atualmente. Nossa democracia hoje é muito frágil devido ao sistema de votação. O que nós vivemos hoje no país, onde há reclamações de todos os cantos, né, de todas as idades, mas que as pessoas parciaram na rua e foram protestar, muito sem saber muito o que estava protestando, vamos protestar geral. E eles realmente tinham razão, o protesto é geral, porque não há uma só coisa que você não põe a mão nesse país que não esteja podre. E o que é a causa principal? Né? Nós vivemos hoje uma crise moral no país, provocada justamente pelo sistema de governo que está aí. Não é exatamente culpa de A, B, C ou D, é um sistema todo que está comprometido, corrompido, onde tudo é permitido, e isso se estende inclusive ao cidadão comum, que não está no poder. Não é só o político, cada um corrompe na medida que pode. Então, a crise é geral. Nós precisaríamos, então, uma reforma política bem abrangente, começando, por exemplo, por só permitir que candidatos sejam aqueles que tiverem um curso superior, pessoas preparadas para exercer o cargo. Porque hoje o que se vê?
Presidente da Petrobras não sabe nem o que é um barril de petróleo. Então, tá aí no que deu, né? Você tem um presidente da República, com toda a licença e respeito que ele mereça, ex-presidente, que só transmitiu ao país mau exemplo. O senhor é a favor da ficha limpa? O senhor é a favor da ficha limpa também? Sou a favor da ficha limpa e estou trabalhando num projeto muito interessante, que é o projeto da ficha mínima. Ficha mínima? Porque ficha limpa, na verdade, é chover no molhado, né? Nós já tínhamos leis para punir corrupção. Então não precisa da lei para corrigir a lei que corrige a corrupção. Isso aí já existia. Nós precisamos, porque não é inadmissível uma pessoa que rouba e que comete crimes que esteja no governo. Isso é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Portanto, a lei da ficha limpa é chover no molhado. Mas beleza, foi feita, ótimo. Nós precisamos a ficha mínima, porque hoje, por exemplo, você tem os seus filhos, sei lá, o seu neto, os seus familiares, você quer que eles tenham uma vida saudável, que eles sejam alguém na vida, né? Todo mundo tem esse desejo. E aí, quando você sai para que eles realmente cheguem lá, o que você vai fazer? Vai fazê-los estudar, vai fazê-los se formar numa faculdade e ser alguém na vida. É isso aí que todo mundo imagina no mundo inteiro, não é só no Brasil. Porém, aqui no Brasil, isso aí virou para segundo plano. Não é? Então, você vai numa empresa para ganhar 2, 3 mil reais, que é um salário mais um pouco acima da média, vão te exigir curso superior. Vão te exigir, dependendo do cargo, falar uma outra língua. Vão te exigir uma ficha limpa. Vão te exigir experiência na função. Vão te exigir uma série de coisas. Agora, para dirigir a nação, para dirigir uma estatal da importância da Petrobras, para dirigir um Estado, para dirigir um município como Guarulhos, que tem 1,5 milhão de habitantes e inúmeros problemas complexos, serve qualquer um? Exemplo, você está com um problema no coração, eu posso fazer uma cirurgia em você? Não, nem eu vou Porque eu não estou preparado, não é mesmo? Então é isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, nós temos que corrigir esta parte. Tem pessoas que têm que estar preparado. Outra coisa também é diluir um pouco essa questão de partido, briga de partido. Não vou fazer, que nem agora há pouco teve uma entrevista aqui. Porque o Estado não sei o que lá, porque o município não sei o que lá. Nós somos todos brasileiros. Olha, nós estamos todos irmãos, estamos todos juntos. Que negócio é esse de bandeira? Não é jogo de futebol? Não é? Está muito interessante. Vamos convidar ele para outro dia, que nós já estamos terminando o segundo bloco Sim. desse programa aqui, ó. E eu ainda queria perguntar para o Anísio, rapidamente, estamos nos 3 minutos finais aqui do programa. Anísio, e o partido, ele poderia, sei lá, de repente, só aceitar candidatos com a ficha mínima ou ficha limpa? É possível também começar a pensar nisso? Olha, eu até, se você me permite fazer uma observação nessa sua fala, que eu achei muito interessante. Essa coisa da exigência para se exercer um cargo público, eu acho tão sério, que eu acho que tinha que ter até um exame de sanidade mental. Porque o que eu já vi de louco em política... É verdade. Não um doido pode chegar a ser presidente da República, porque não se exige um exame de sanidade mental para ser candidato. É um absurdo isso. Né? Então, eu penso que os partidos, o primeiro filtro tem que ser feito pelo partido. O partido é o responsável pelo primeiro filtro. Ele é que tem que fazer a primeira seleção, ele é que tem que analisar o candidato e não dar legenda para aquele candidato que não preenche os requisitos mínimos que o partido exige. O primeiro filtro é o partido. O segundo, é claro, é a população. Gente, olha, foi super rápido. Vou dar tchau rapidamente para o D'Agostino, que nós estamos no minuto final. D'Agostino, eu vou te convidar outro dia para a gente falar um pouquinho mais a respeito dessas questões que eu achei muito interessante esse projeto. Obrigado pela participação, D'Agostino. Obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Estou aqui à disposição. Falar sobre urna eletrônica, problemas complexos do país. Podemos falar sobre diversos problemas, né? Citamos alguns aqui rapidamente. Muito obrigado ao telespectador que nos assistiu até o momento e que todos pensem sobre tudo que foi falado aqui no seu programa. É verdade, agora precisa de muito representante. Anísio, obrigado, muito legal o papo.
Vou te convidar outras vezes para falar um pouquinho sobre essa questão dos partidos para ser o primeiro filtro. Obrigado. Eu é que agradeço a gentileza e quero ratificar aqui o que o doutor D'Agostino falou a seu respeito e o vereador Guti quando esteve aqui. É muito raro nós que somos oposição sermos convidados pela imprensa. É muito raro, quase não se dá voz para a oposição. E quando um jornalista vem e se coloca da maneira como você está se colocando, que é a maneira que ele tem que se colocar, de maneira imparcial, a gente fica até envaidecido com o convite. Então, eu quero te agradecer muito, em nome da direção do Partido Verde, em nome dos filiados do Partido Verde, e sempre que convidados, pode ter certeza que aqui estaremos com o maior prazer. Muito obrigado. Gente, conversamos com pessoas inteligentes aqui no dia de hoje, pessoas com pensamentos que você não pode concordar. Pode pensar que estão pensando de uma forma incorreta, mas eles têm o direito também de falar, e você também. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.